jogar com o time misto é melhor do que o titular? Acho que o adversário é que é menos qualificado. O Botafogo é bem fraco. Bem fraco, né? Não desmerecendo a vitória, né, do time misto do Corinthians, mas não dá para se basear por aí. Por exemplo, o Balbuena, zagueiro, fez uma bela partida, mas como é que você vai avaliar a partida dele, né? Ele marcou adversários de um time mais fraco, né? Claro, a exigência é menor, né? A mesma coisa para o Williams, que hoje jogou no lugar do Bruno Henrique. Felipe fez gol, o Maicon fez o primeiro dele com a camisa do Corinthians. O Felipe jogou muito mal no meio de semana. E o Balbuena fez uma bela partida hoje, é um jogador que eu estou curioso para ver mais testado no Corinthians. Aí, no lugar do Bruno Henrique, jogou o Williams. O Bruno Henrique não é um primor de técnica, né? Acho até que o Williams tem mais recurso do que ele. Só que, de novo, para comparar o Williams com o Bruno Henrique, você tem que avaliar a força do adversário. E aí o jogo de hoje acho que não serve de muita coisa. E você, William? Eu concordo. Tem que ter muito cuidado sempre na hora de avaliar um bom jogo ou desempenho individual do atleta contra quem está jogando. Porque nosso capitão aqui sabe muito bem. Uma coisa é jogar campeonato estadual, outra coisa é o campeonato brasileiro, outra coisa é o campeonato sul-americano ou até uma Copa do Mundo, né? Então, quanto mais qualificado o adversário, mais ele te exige, aí mais você consegue mostrar se você tem realmente essa qualidade ou não. Agora, você consegue ver os problemas. O Guilherme, de novo, na função de armador, não funcionou. Claramente não é a dele. O Danilo também não é o armador. No ano passado, o Tite tinha Jadson e Renato Augusto, dois armadores, dois caras que pensam o jogo. Esse ano está uma dificuldade, porque o Giovanni Augusto também ele é um meia que finaliza. Quem é que cria nesse time? O Tite vai quebrar a cabeça com isso. Acho que o Corinthians, de repente, sem querer comparar, mas a gente teve a Alemanha campeã do mundo, sem ter aquele jogador. E o Corinthians acho que vai ter que se reinventar dessa forma. Sem ter aqueles jogadores, a gente estava falando aí de jogadores que poderiam, no caso do Renato Augusto, estar servindo a seleção. E o Jadson, pelo que jogou ano passado, poderia também tranquilamente estar naquele grupo da seleção. Vimos aí o gol do Maicon, né? O primeiro dele tomou os petelecos ali protocolares, né? O Felipe fazia seu jogo número 100 pelo Corinthians, né? Autor do primeiro gol. E o Danilo jogou como? Fez o segundo gol ali no lance de cabeça, mas o Danilo o Tite utiliza às vezes na função de centroavante, mas na verdade oscilando entre ataque... a posição de centroavante muito mais do que fazendo a função, né? Ele oscilou entre... Ele e o Guilherme acho que variaram muito, né? Não sei se o William viu assim também. Eles se revezaram muito entre a armação e o ataque. Mas claramente, eu vejo assim, a armação não é para nenhum dos dois ali. E nem para o Giovanni Augusto, que é um meia finalizador. Aquele refinamento que o Corinthians tinha no ano passado, de Jadson e Renato Augusto, ele sumiu, não tem ninguém no elenco com essas características. O Rodriguinho também não é esse jogador, ele é mais um substituto do Elias mesmo, não vai jogar no meio da semana. E o Maicon, hoje, que fez o autor de gol, deve ser o substituto do Rodriguinho no meio da semana. E eu queria entender o moral que o Bruno Henrique tem no Corinthians. Você conversa com o Edu Gaspar, com o Tite, eles adoram o Bruno Henrique, que é um volante, desculpa, capitã, força do que destrói muito bem, mas ele com a bola nos pés eu acho um desastre, assim, ele não chuta mal, passa mal, mas fora que é da categoria volante mesmo. Então, mas ele tem um moral no Corinthians que é um negócio impressionante. Mas a minha dúvida é o seguinte, o Renato Augusto e o Jadson não jogaram no Corinthians do Tite exatamente como jogavam em outros times. O Tite também adaptou a forma de jogar desses jogadores ao sistema dele, né? Não é isso que ele planeja fazer também com o Giovanni Augusto e com o Guilherme? Eu acho que com o tempo esses dois podem e devem render muito mais do que eles estão rendendo. É muito pouco tempo para eles assimilarem o que o Tite quer e também para o Tite entender melhor as características, porque demanda também tempo para o técnico poder entender melhor, conversar com o jogador, testar. O próprio Renato Augusto e o Jadson é um exemplo claro. O Tite começa colocando o Renato Augusto pela direita e o Jadson por dentro. Na visão dele, eles renderiam melhor assim. E aí o Corinthians tem uma queda no meio, que se fala muito também do ano de 2015 do Corinthians. Se esquece do primeiro semestre, né? Que foi eliminado da Libertadores dentro de casa e do Palmeiras pro Campeonato Paulista dentro de casa. Então, assim, o segundo semestre, a retomada do Corinthians é fantástica, apesar do início muito bom. Nesse primeiro semestre também não era líder do Brasileiro, né? Foi alcançar o Galo lá começou na muito última bem, rodada do turno. Começou muito bem e aí depois teve uma queda vertiginosa e aí na virada, com a saída de Emerson, de Guerreiro, o Corinthians, o Tite consegue reconstruir e muda
o Renato Augusto e o Jadson de posição, e o time cresce. Mas a minha dúvida é se o Guilherme, se o Giovanni Augusto ou o Danilo, eles são capazes mesmo de fazer a função de armador, pelas características dele. Eu vejo muito mais esses 3 jogadores como meias de finalização mesmo do que meias de criação. Não consigo vê-los, mas é o que tem. Não sei se vocês concordam, mas eu não vejo o Guilherme como um cara que cria, que arma. O Guilherme sempre jogou mais perto de atacante. Exatamente. O Giovanni Augusto mas também. Ele é bom passador, gente. Eu vi no Atlético, aquela expressão que fala de pifar, ele era o cara que muitas vezes pifava, que é o quê? Dar o bom passe para o outro só finalizar. Sim, o Prato como o Miller. Mesmo, o Miller era esse cara, mas você imagina o Miller no meio campo armando um jogo? O Miller tinha inteligência para fazer isso. Mas sempre jogou como atacante. Mas muito veloz, né? O Miller, principalmente depois que ele vai ficando mais velho, ele tem essa inteligência de se adaptar e conseguir fazer esse passe, deixar os colegas, né, os companheiros na cara do gol. Acho que o Guilherme ele tem essa característica, assim, acho que pode. É interessante, sabe por quê? Porque hoje, no futebol brasileiro, aí bate naquilo que o capitão fala dos volantes, né? O jogador que durante muitos anos tem sido assim, talvez a gente já esteja começando a mudar, tem que olhar o que está acontecendo nas categorias de base. Mas durante muito tempo no Brasil, o jogador de meio campo, que ocupava as posições mais recuadas, ele era trabalhado para destruir. Bom marcador, normalmente muito forte fisicamente, né? Com muito fôlego, mas a função era destruir, dar bote, tomar a bola. Né? E o Tite está querendo, para o esquema do Corinthians, jogadores que sejam bons de passe, que tenham visão de jogo, né, que tenham uma boa saída de bola. Onde é que estão esses jogadores no futebol brasileiro? Estão jogando como meias, estão jogando nessas posições abertas do meio do campo. Então, de repente, o que o Tite está fazendo é olhando onde é que tem esse tipo de jogador. Pega lá que eu vou trazer aqui para trás, nessa minha linha, ensinar a marcar, ou, né, não necessariamente ensinar, mas ocupar espaço, vamos entender, trabalhar a questão da marcação, né? E usar o que ele tem de melhor. Então o desafio é dobrado, porque além de entrosar rapidamente um time com jogadores novos, ele tem que adaptar esses jogadores a funções às quais eles não estão acostumados. É um desafio dobrado para o Tite. Mas o Tite fala isso, eu acho que é assim, ficar muito empolgado, porque o Corinthians ganhou jogos para trás aí, de 1-0, empatando no final, fazendo jogos muito ruins. É porque o resultado mascara muita coisa. E o Tite nunca escondeu isso. O Tite sempre falou que esse ano seria um ano muito difícil por causa da reconstrução. Ele mesmo usou um termo assim, eu não sou milagreiro. Então, mesmo o jogador de qualidade, que ele acredita nesses jogadores, mas demanda tempo. E esse tempo corre contra o Corinthians, porque tem jogos decisivos, né? E até entendo, porque se põe no lugar de quem contrata no Brasil. Você perde 2 armadores que eram o filé mignon do time no ano passado. Quem é que tem de armador no mercado para você contratar? Tem o Lucas, né, do Santos. Mas é caro, o Santos quer vender, vai para a Europa. Você me perguntou assim, quem tem, você me perguntou se dá para comprar. Tem o Iniesta também. Não, mercado brasileiro. E olha que eu me ativo ao mercado brasileiro. Nem fui buscar lá fora. Bom, e o Corinthians tem suas pratas da casa também. Mostramos aí já os petelecos que o Maicon levou e ele falou do primeiro gol marcado com a camisa do Timão. Tentei fazer o melhor trabalho que o professor Tite me pediu, acho que a transição acho que é o meu ponto forte, eu consegui fazer bem hoje, graças a Deus deu tudo certo, fiz meu primeiro gol. É inexplicável, né? Acho que minha família torce muito pro Corinthians, é um time que eles adoram e fazer um gol desse, pra mim tô realizado hoje é um dia dos sonhos. Tem uma imagem bonitinha também para mostrar, né? Tem hora que também a gente sai um pouquinho da bola. Legal a emoção do Garotinho no primeiro gol. Foi legal. Olha aí, ó. O jeito que o Garotinho arrumou para se proteger da chuva. Vocês funcionam muito não, né? Porque aí também prejudica ver o jogo. Isso que eu não sei. Esse método. Barreto, eu fico prestando atenção aqui, né? Não, na minha opinião, o grande mérito do Tite, eu já falei isso aqui, né, em outros programas, na minha opinião, além do grande treinador que ele foi um trabalho de convencimento com os jogadores do Corinthians, o Renato Augusto e o Jadson, deles jogarem aquela filosofia. Eu tenho a bola, eu vou jogar. Eles têm a bola, eu volto para ajudar, pelo menos ajudar a marcar. E eles faziam esse vai e vem muito bem. E isso aí vai ser um trabalho que ele vai ter para convencer os jogadores que chegaram de realizar o mesmo trabalho. Porque você vê que eles estão sentindo dificuldade com a saída desses 2 jogadores, principalmente o Renato Augusto e o Jadson, que eram, na minha visão,
a bola mestra daquele time do Corinthians, mas fazendo esse trabalho. Não apenas quando tinha a posse de bola. Jogando, tem a bola, joga. Eles têm a bola, temos que voltar para preencher, pelo menos preencher o meio do campo. E é isso, eu penso, é o trabalho que vai ser árduo do Tite, de convencer os jogadores que chegaram para realizar o mesmo que os outros fizeram. Ele está fazendo isso com o Luca. O Luca joga na esquerda, com a bola o Luca é um atacante. Sem a bola ele é um colateral esquerdo, né? Como o Malcom fazia, né? Como o Malcom fazia, exatamente. Não tem erro. E é simples, né? Agora, é um trabalho que nós achamos simples, mas todo treinador tem dificuldade de convencer o jogador brasileiro a fazer isso. Eu quero ver ensinar o Bruno Henrique a acertar o gol. Isso que eu quero ver. Bom, falando tanto do Tite, temos a entrevista coletiva dele aí. Na verdade, ele estava falando mais sobre a questão dos jogadores que foram poupados, né? Opção. Nós temos que fazer uma sequência também de jogos. Abriu-se a oportunidade para outros atletas, né, para eles se escalarem para quarta-feira e eles ficarem no banco se tiver necessidade dentro do jogo de utilizá-los. Mas a preferência foi para aqueles que estavam em condições para esse e para quarta-feira. Para as vagas do Rodriguinho e do André, você fez observações hoje. Podemos arriscar Maicon e Luciano? Fiz observações, o jogo fala, o técnico vai avaliar para depois definir. Ou seja, não vou te contar. O Luciano não foi bem não, tá difícil a volta dele. Não tá jogando, não tá conseguindo jogar. Tem que pegar ritmo ainda, né? E o Michael não tem muito, e o Michael não tem muita outra escolha, muita outra opção nesse momento. Ou ele faz Bruno Henrique Williams, ou ele mantém a tradição, o estilo do Rodriguinho e coloca o Michael, que é um jogador um pouco mais leve. Agora, de tudo que a gente conversou aqui sobre o Tite, tem um detalhe muito importante também, né? Ele conseguiu fazer porque o resultado veio. Se ele tivesse mudado a posição do Renato Augusto, botado o Jadson numa posição, 3 derrotas virava professor Pardal. Mas veio no brasileiro, né? Porque o time foi eliminado pelo Guarani do Paraguai. E aí acho que o Corinthians tem um mérito de gestão claro aí em relação aos outros. Tem. Manteve o Tite, não teve nem dúvida. O Corinthians claro que o não Tite tem a lógica das 3 derrotas, não. Claro, manteve demora o Tite. Mais. Ficou. Deixou trabalhar, né? E trabalhando. O time começou muito bem, né? O time